Pessoal, uma boa noite para vocês. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar então sobre otimização local focada em blocos básicos, né? Então, a gente viu nos vídeos anteriores aí que a gente consegue, através de uma análise da lista de tags, né, construir o grafo de fluxo de controle, que basicamente é um DAG, um gráfico acíclico, cíclico pode ser também, né, mas direcionado, onde a gente consegue saber por onde o fluxo de execução vai passar sobre os tags, né. Então, lá a gente viu que o nó elementar desse grafo de fluxo de controle é o bloco básico. Então, a gente vai se focar aqui, nesse vídeo, nas otimizações que são sobre esses blocos básicos. Então, a gente vai ver uma técnica aí, um método para otimizar as expressões que aparecem dentro de um bloco básico, sabendo que dentro do bloco básico não pode ter nenhuma instrução de jump ou de goto, seja condicional ou incondicional, dentro do bloco, certo? Certamente será, ou se tiver algum tipo de condição de saída, essa condição de saída vai ser a última instrução do bloco, né? Então a gente pode fazer otimizações internas de maneira, de certa forma, estanque, né? A gente pode otimizar o bloco básico até ele ficar melhor. Então esse é o objetivo desse vídeo. Então, dado um bloco básico, o objetivo nosso então é melhorar o desempenho realizando otimizações ditas locais, né? Então, para a gente chegar nesse ponto, né, para a gente fazer essas otimizações locais, a gente vai primeiro construir o grafo de blocos básicos, como a gente viu no vídeo anterior, né, onde a gente vai obter então um DAG do fluxo de controle. Uma coisa que a gente não falou naquele ponto foi que cada bloco básico a gente pode anotar ele com informações adicionais. Então, por exemplo, um bloco básico ele gera valores, né? Ele define alguns temporários, ele necessita de alguns temporários, então a gente pode anotar cada bloco básico com valores definidos dentro daquele bloco e com valores necessários que estejam definidos antes dele para que ele possa utilizar, né? Então, com essa informação em mão, a gente pode olhar e se focar dentro de um único bloco básico, sabendo que o que ele tem que gerar como saída e o que ele assume que tem que obter como entrada, né? Considerando o grafo do fluxo de controle, que é esse DAG fluxo de controle aqui, né? Então, no passo número 2, depois que a gente tem esse grafo e já com os blocos básicos anotados com essas informações, a gente pode então se focar em cada um dos blocos básicos. Então, nesse caso, a gente poderia ter tipo uma lista de blocos básicos, a gente trabalharia em cada uma delas de maneira totalmente independente, né? Melhorando o código, né? Então, para melhorar o código, a gente vai usar uma técnica chamada de DAG, também vai ser um DAG, né? Notem que aqui a gente está usando muitas estruturas de dados, né? Especialmente de grafos nesse ponto. Só que esse DAG vai ser um DAG sobre o fluxo de dados. Então, a gente vai olhar dentro de um bloco básico e dentro de cada bloco básico a gente vai construir esse DAG. Certo? Então, além de ter o DAG do fluxo de controle, que ilustra por onde é que o controle passa durante a execução, né? A gente consegue antecipar isso dentro do compilador, a gente vai construir um outro DAG, que é o DAG de fluxo de dados dentro do bloco básico. E os objetivos que a gente vai ter para melhorar esse código serão esses: encontrar subexpressões comuns, eliminar código não usado e uso de identidades algébricas. A gente pode, inclusive, abordar outros aqui. Eu chamo a atenção para vocês no nosso vídeo lá inicial lá sobre otimização de janela, porque aquelas técnicas que a gente aplicou lá em otimização de janela de maneira bem ingênua, a gente pode trazer para cá e aplicar dentro do bloco básico também, desde que, obviamente, a gente respeite a informação que o bloco básico tem que gerar como saída, para que esse bloco básico possa cooperar com os demais blocos básicos do meu grafo de fluxo de controle, né? Então, a gente vai um pouco além, no caso aqui, em relação à otimização de janela, porque aqui a gente vai ver um método, né, que vai ser a construção desse DAG de fluxo de dados, que é uma coisa que a gente não tinha lá na otimização por janela. Então, para construir esse DAG fluxo de dados, a gente vai partir, então, das instruções, né, das instruções que fazem parte do meu bloco básico, e a gente vai, para cada valor inicial de cada variável, a gente vai definir esse valor inicial como sendo um nó inicial no DAG. Então, é como se fosse o alimentador de valores do meu DAG, né? E toda vez que a gente tiver um TAC, que é uma expressão binária, por exemplo, uma soma, uma subtração, uma divisão e assim por diante,
a gente vai adicionar então um nó intermediário nesse meu DAG, certo? Esse nó, o que ele vai ser? Ele vai ser então a operação binária, né? No caso aqui representado por essa expressão binária. E aí, no caso, essa expressão, essa operação binária, ela vai ter filhos, né? Então aqui no caso estou falando de uma operação binária, então vai ter 2 filhos. O que serão os filhos? Os filhos serão ou os valores iniciais de cada variável, ou outras expressões, outras operações binárias, né? Então isso aqui é muito semelhante com o AST, né? A diferença aqui é que a gente vai, na hora da construção desse DAG, né, percorrer ele de uma forma especial, aí a gente vai ver no exemplo logo em seguida, porque no final a gente não tem uma ST, não vai ter nada a ver com ST, mas a estrutura vai ser muito semelhante, assim, vocês vão reconhecer. Então, nesse processo, a gente vai marcar alguns nós, né, depois que a gente concluir a construção disso, né, a gente vai ver que nesse processo de construção, alguns nós serão marcados como vivos, certo? Esses nós serão marcados como vivos porque eles são nós que necessitarão valores para os próximos blocos básicos. Ou seja, seria tipo assim, eu preciso daquele valor para fazer funcionar o meu grafo de fluxo de controle. Então, eu preciso marcar ele como vivo. Então, essa noção de vivo aqui, ela vem justamente dessa informação oriunda do grafo de blocos básicos, né? Um outro aspecto importante que durante o processo de construção desse DAG de fluxo de dados é que a gente vai sempre procurar pela informação mais recente, ou seja, aquela informação que está mais distante dos valores iniciais de cada variável. Então é possível que nesse processo, quando eu quero incluir uma operação uma binária nesse meu DAG, eu possa já encontrar ela calculada. E aí que vem justamente a ideia de se encontrar subexpressões comuns. Então o algoritmo que a gente vai ver agora, a gente vai ver um exemplo, né? Ele serve para justamente encontrar essas subexpressões comuns. A gente tem, obviamente, efeitos colaterais aqui, ou benefícios colaterais, que seria a eliminação de código não usado e o uso de identidades algébricas, muito semelhante ao que a gente havia visto lá em otimização de janela. Bom, então vamos ao exemplo. Então, a ideia então é encontrar subexpressões comuns utilizando então o DAG de fluxo de dados, né, para cada bloco básico. Então a gente vai assumir que o nosso bloco básico aqui é bem pequeno, aqui só tem 4 instruções. A gente está forçando um caso artificial aqui, né, de repetição aqui, né? Então a gente está gerando B e C colocando em A, é o mesmo B e C que é gerado depois. A gente tem aqui o reaproveitamento do B, recalculo o B, né? Então aqui seria um outro B, e aqui a gente tem a definição de um D, baseado num D anterior. Bom, então, partindo desse exemplo, nós vamos então começar olhando para os valores iniciais das variáveis, seriam, digamos assim, informações que vêm de fora do bloco básico, ou seja, são informações que a gente lê, que no caso seria B mais BC, A e D, né? Então, nesse caso aqui a gente vai precisar de B e C, pelo fato de que aqui a gente já está definindo A, a gente não precisa de um A anterior, né? Tendo em vista que o A já é escrito aqui na primeira instrução. Então, de fato, o que a gente precisa que esteja definido no início desse bloco básico é o valor de B, o valor de C e o valor de D. Então, por conta disso, a gente começa a definir o nosso grafo aqui embaixo, com o valor de B, o de C e o de D, e notem que a gente colocou um subscrito aqui, que seria o 0, para dizer que isso seriam os valores iniciais, né? Então, depois que a gente definiu esses valores iniciais, que na realidade eles são parte daquelas anotações que vêm lá do grafo de fluxo de controle, a gente olha então agora para a primeira instrução. E a primeira instrução é essa aqui, onde nós temos uma operação binária de soma. Então a gente vai adicionar um nó soma no meu grafo de fluxo de dados, e nós vamos anotar, associado a esse nó, uma lista de variáveis que contém esse valor, né? Nesse caso aqui, apenas a variável A vai conter o resultado dessa soma. Feito isso, a gente parte para a próxima instrução, e nesse caso é uma subtração, onde a gente precisa do valor inicial de D e do valor de A que acabou de ser calculado, né? Então, nesse caso, seria o resultado dessa soma.
Então aqui a gente vai colocar o menos como nó intermediário e o b aqui como sendo o nome da variável que contém o resultado dessa subtração. Quando a gente vai analisar a próxima instrução, que no caso aqui é o b mais c, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, procurar qual que é o b mais recente, e nesse caso a gente vai procurar, a partir dos valores iniciais, procurar por um b mais distante. No caso aqui a gente vai encontrar esse b. E esse b aqui que a gente vai utilizar então para se fazer essa soma. A gente vai repetir o processo também com c. No caso a gente vai começar pelos valores iniciais, só que nesse caso o c não aparece em mais nenhum outro lugar do meu grafo. Então eu vou utilizar esse c como parâmetro pro nó da soma, né, que faz b mais c. Então notem que essa soma ela é diferente da soma anterior. Aqui no código parece a mesma, né? Mas como a gente tem essa atribuição, essa procura, né, pelo b mais recente no meu grafo vai fazer com que eu acabe com esse nó aqui em cima, né? Então eu vou colocar então novamente aqui esse c, e se tivesse agora uma outra instrução que procurasse por c como entrada, a gente ia achar esse c porque ele é o c mais recente, né? Feito isso, então agora a gente vai procurar por A e D. Então a gente vai, a partir dos valores iniciais, que não tem, né? Então a gente procura, está aqui o A. E a gente vai procurar o valor de D, certo? A gente vai procurar a partir dos valores iniciais e vai encontrar esse D. Então o A que a gente está procurando é esse aqui, o D é esse aqui. Então esse valor de D novo que a gente está gerando, a gente coloca ele associado a B, ou seja, essa subtração, o algoritmo já percebeu que tanto B quanto D têm o mesmo valor, né? Então isso tem uma vantagem interessante, porque se na saída desse bloco básico a gente não precisar do D, gerar o D como um valor, ou seja, isso vem lá do nosso grafo de fluxo de controle, né? A gente pode remover essa instrução, certo? A gente pode remover porque B e D são a mesma coisa, né? Então a gente não precisa desse valor. E eu diria mais, né, se nessa mesma anotação que vem lá do grafo de fluxo de controle a gente chegar à conclusão que a gente não precisa, por exemplo, de C, certo? Se C não for mais utilizado olhando para esse nosso DAG, a gente pode remover também, né? Aí depois que a gente fez essas otimizações sobre o DAG de fluxo de dados, qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser, então, regerar o código do meu bloco básico, né? Então, essa regeneração do código do bloco básico vai descartar essas instruções, essas aqui não serão mais utilizadas, e eu vou reconstruir o meu TAC a partir do meu DAG, ou seja, eu vou fazer A igual a B mais C e depois B igual a A menos D, certo? Então eu vou gerar como saída apenas duas instruções, mas não vou estar copiando daqui, eu vou estar gerando a partir do meu DAG. Bom, então esse é o processo que a gente pode utilizar então para a gente encontrar subexpressões comuns, né? Aqui tem um exemplo bem elementar, só com 4 instruções, mas se implementado esse método ele é capaz de simplificar muito fortemente aí blocos básicos compostos por inúmeras operações aritméticas, né? Notem que quando a gente falou lá de cálculo de endereçamento de arranjos multidimensionais, eu sempre me recordo bem disso, porque lá quando a gente até viu uma otimização, né? Mas ainda assim, depois de feita aquela otimização que a gente viu, ainda assim resta bastante coisa para ser calculada em tempo de execução, né? Então é nesse ponto que a gente pode trazer ou encontrar subexpressões comuns, porque tem muitas subexpressões comuns que acontecem naquele cálculo, lá que o código intermediário nem percebe, né? Então é aqui que a gente vai capturar, através do método como esse, que a gente vai capturar esses casos. Bom, além dessas dois critérios aqui, a gente pode também usar as nossas otimizações clássicas lá, que a gente viu, que eu estou trazendo só para lembrar, no caso, são as mesmas de otimização de janela, né? Que é o uso de identidades algébricas, né? Então, se eu tenho soma com zero, subtração com zero, multiplicação por 1, divisão por 1, todas essas instruções são redundantes, então a gente pode simplesmente removê-las, né? Porque elas têm efeito inócuo aí na execução, né?
Além disso, a gente também, eu trago aqui como exemplo da relação entre operações custosas e operações equivalentes mais baratas, entre aspas, né? Então, por exemplo, em vez de fazer A ao quadrado, fazer um shift para a esquerda, em vez de fazer 2A, fazer A mais A, em vez de fazer A dividido por 2, fazer A multiplicado por meio, que em alguns casos a multiplicação pode ser até mais barata que a divisão. E quando eu estou fazendo A dividido por 2 na N, eu posso fazer A shiftado para a direita de N posições, né? Então, esses shifts aqui binários, no caso, bit a bit. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer, né, que pode tornar o programa mais rápido e a gente pode aplicar dentro do bloco básico de uma maneira bastante eficaz. Né? Pessoal, então eu termino por aqui. Essa é a questão de otimização local de blocos básicos, né? A gente vai ver, claro, em seguida aí a otimização global, né, que envolve um espectro mais amplo, né? Aqui a gente estava focado bem no microscópico do bloco básico. A gente vai também fazer otimizações mais macroscópicas, né? Então a gente vai no próximo vídeo aí abordar justamente esse assunto aí. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.